Você sabia que o mercado de renda fixa nos Estados Unidos é muito maior que o brasileiro? E que, além disso, o investidor que diversifica a sua carteira com renda fixa no exterior tem muito menos risco de liquidez? Eu quero compartilhar alguns dados com vocês que mostram por que investir somente na renda fixa brasileira nos faz perder grandes oportunidades globais. Em 2024, o estoque combinado de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Americano e títulos corporativos totalizou 45 trilhões de dólares. No Brasil, por sua vez, essa soma foi de 2 trilhões de dólares, o que representa apenas 2% do mercado total de renda fixa global. E os Estados Unidos são só um exemplo, pois muitos outros mercados de renda fixa são maiores que o nosso. Além disso, a liquidez do mercado americano também é impressionante. Em 2024, a média diária de títulos do Tesouro negociados nos Estados Unidos atingiu 908 bilhões de dólares. No governo brasileiro, foi apenas 18 bilhões de dólares. É muita diferença. E mesmo nesse contexto, investidores brasileiros chegam a alocar 98% dos seus recursos em ativos locais, na sua maioria em renda fixa, né? E para entender esse cenário, sanar todas as suas dúvidas e ainda trazer oportunidades desse mercado lá de fora, eu vou chamar nesse episódio o Vinícius Martin, estrategista de renda fixa global. Ele entende tudo. Está começando mais um Investindo pelo Mundo, o ponto de partida para quem quer começar a expandir o seu patrimônio além das fronteiras. Vini, obrigada por ter topado esse convite aqui. É um prazer ter você. Já tive você no Offshore Connection, agora aqui no Investindo pelo Mundo, para explicar tudo sobre renda fixa global e desmistificar essa classe de ativos. Obrigada. Vinícius Martin fica aí em Miami. Quando eu falo que o nosso time está baseado pelo mundo, Vinícius Martin está aqui em São Paulo e aproveitei. Obrigada, bem-vindo. Carol, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir esclarecendo algumas dúvidas de vocês. Não, eu não tenho dúvidas que você vai fazer isso. Está acostumado a falar todo dia com o cliente, tirar as dúvidas. E vamos começar pela primeira pergunta, aquela pergunta que eu acho que você recebe muito. Aqui no Brasil, todo mundo está muito acostumado com a renda fixa no Brasil, que é muito atrativa. O que faz um investidor aqui investir na renda fixa global? Bom, a renda fixa aqui no Brasil ela é bastante atrativa, a liquidez melhorou bastante, as taxas de juros são altas, mas elas são altas por alguns motivos, né? Você tem insegurança jurídica, você tem um endividamento do país extremamente alto, você tem inflação elevada, você tem N outros fatores que contribuem para você ter uma taxa de juros tão elevada e que acabam aumentando o risco. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então, quando a gente fala em diversificar ou investir fora do Brasil, o que a gente está tentando fazer é diversificar risco, tá? Diminuir um pouco de risco, alocando parte dos nossos recursos em moeda forte. Excelente ponto. Olha, a gente vem falando, a gente já está no 10º episódio e eu venho sempre falando isso. O Vitor Mello estava aqui, também falou isso e o Vini Martin está falando. Então, assim, não só eu, estamos trazendo especialistas falando sobre isso. Muito importante, diversificar esse risco em moeda forte, né? Sim. Fundamental. Isso é muito importante. E ao contrário do que todo mundo pensa, né? Quando você tem uma diversificação do offshore, trocando um pouco de moedas, na rentabilidade ponderada pelo risco, no combinado, você acaba tendo uma rentabilidade ainda superior a se você tivesse investindo apenas no Brasil. Não, e isso é um excelente ponto, a gente sempre traz isso aqui. E por que você acha ainda que o brasileiro ainda tem esse viés, né, de investir aqui fora, ainda fica naquela dúvida de colocar o dinheiro lá fora? Eu acho que o brasileiro, de forma geral, ele tem pouquíssimo conhecimento do mercado offshore, né? Até pouco tempo atrás, quem tinha conta no exterior era considerado, né, uma pessoa que estava tentando esconder seus recursos, né? Hoje em dia, isso já foi desmistificado, né? Essas coisas já terminaram, já ficaram para trás. E hoje em dia o mercado internacional tem ficado cada vez mais acessível ao investidor comum, ao investidor tradicional, né? Hoje você tem diversas plataformas, os aplicativos, o BTG está com um excelente aplicativo já no mercado que o investidor tradicional já consegue fechar seu câmbio, comprar uma ação, comprar um fundo, comprar um papel de renda fixa, né? Então isso agora está começando a se desenvolver esse mercado e o brasileiro normal, tradicional, está começando a experimentar um pouco esse investimento offshore. Então agora com todas essas ferramentas que o investidor tradicional está começando a ter acesso, isso acaba ficando mais acessível. E
como tudo que a gente não conhece, a gente ainda tem medo, né? Então, a gente ainda está mais acostumado aos instrumentos tradicionais daqui, né? Ainda está acostumado com essas altas rentabilidades que a gente está tendo na renda fixa, por exemplo, aqui no Brasil. Então, a falta de conhecimento, né, ou a falta de familiaridade com os instrumentos que estão disponíveis no mercado offshore, eu acho que acaba fazendo o brasileiro tradicional, o investidor tradicional brasileiro, ainda ter muita reticência em investir no offshore. Quem está nos acompanhando já está acostumado com renda fixa Brasil. Quais são as principais diferenças, você diria, renda fixa Brasil e renda fixa global? Eu acho que a principal diferença, né, no Brasil, a maioria dos papéis são pós-fixados, né? São todos eles atrelados ao CDI, ou a maioria deles atrelados ao CDI. Uma boa parte hoje em dia também é atrelada à nossa inflação, IPCA+, né? Então, que rendem a variação do IPCA, que são papéis de juro real, variação da inflação, mais um determinado prêmio. Seja ele na parte soberana, né, Risco Brasil, títulos públicos, como agora várias empresas, esse mercado também se expandiu muito no Brasil, as próprias empresas estão conseguindo com muito mais facilidade se financiar nos mercados ao invés de pura e simplesmente ficar tomando empréstimo nos bancos, né? E no mercado offshore, vamos falar mais, focar um pouco mais no mercado americano, as coisas são mais pré-fixadas, tá? Então, os títulos são emitidos de prazos diversos e você tem uma rentabilidade pré-determinada, né, que um fluxo de caixa pré-determinado para cada um desses títulos, né, e diferente do Brasil, lá também tem os títulos atrelados à inflação, mas e os títulos que são floaters, né, que são taxas de juros ou rendimentos variáveis, mas esses são em muito menor quantidade. E a liquidez, obviamente, né, a gente, né, não dá nem para comparar pelos números que você deu ali. A gente tem o mercado de renda fixa tem uma profundidade muito maior do que o brasileiro. Tá, perfeito. E aí, todo mundo fala, né, que renda fixa ela não tem risco, né? Mas acho que é importante a gente destacar aqui quais são os principais fatores assim, de risco que a gente precisa estar atento quando você vai investir na renda fixa global. Não só na renda fixa global, mas assim como na local, a gente tem que tomar risco com a qualidade de crédito que a gente está tomando, né? Ou com o risco de crédito que a gente está tomando. Basicamente, quando você está investindo num papel de renda fixa, é como se você estivesse emprestando o teu dinheiro para alguém. Tá? Você está emprestando o teu dinheiro para uma determinada companhia ou para um determinado governo. Então, você tem que acreditar que esse risco de crédito você não tem, que essa companhia ou que esse governo vão acabar honrando os seus compromissos, né? Então, esse é e acho que talvez seja o principal risco que eu mencionaria aqui, que é o risco da capacidade, né, de pagamento para quem você está emprestando o teu dinheiro. Uma outra fator de risco que nesse caso é muito importante para a gente conseguir controlar um pouco a volatilidade do nosso portfólio, é o risco de duration, né? Então, mesmo que você tenha, né, ou quase absoluta certeza de que para quem você está emprestando o teu dinheiro tem capacidade e tem vontade de te pagar, dependendo do vencimento do título que você está colocando, o mercado vai estar embutindo uma taxa de juros diferente do que aquela que você originalmente comprou teu ativo. E isso vai acabar oscilando, tendo uma marcação a mercado no teu portfólio, que você vai estar, eventualmente pode estar vendo que teu portfólio teve uma variação negativa, mas não é porque aumentou a percepção de risco daquele país. Sim, pura e simplesmente por N fatores de mercado, né? Seja déficit, seja inflação, seja crescimento de economia, né? A dinâmica da curva de juros acabou se mudando um pouco e acabou impactando o teu portfólio. Isso pode ser para o bem, pode ser para o mal, né? Então, as duas principais fontes de risco que eu mencionaria, crédito e duration. Olha, não tem como a gente não continuar esse papo. Eu acho que tem muito mais aí pergunta, dúvidas assim que eu recebo de clientes, que eu acho que a gente tem que desmistificar aqui da renda fixa global. O papo foi muito bom, mas vamos continuar aqui e eu vou te chamar para o próximo episódio para a gente continuar aqui com mais, falando mais sobre renda fixa e falar sobre, de forma prática, como investir em renda fixa, né? Você topa? Topo, claro, à sua disposição. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente vai responder isso para vocês. E espero vocês na parte 2 para falar sobre renda fixa global.